vídeo. Beleza. Tá, então tá gravando. Agora eu vou habilitar o pessoal a entrar. E aí eu vou começar a falar e te apresentar e tudo mais. E aí eu passo a palavra para você. E para você compartilhar a sua tela, você vai clicar em Share Screen aí, e aí vai sair da minha apresentação e ir para a sua, tá bom? Já foi aqui para mim, não sei como. Sim, mas quando for eu falo para você entrar, aí você clica aí no Share Screen e aí você consegue. Se tiver algum problema, eu tiro aqui a minha. Peraí. Mas não clica agora, não. Tá. Não, mas eu não estou vendo aqui o sharing screen. Então é melhor eu parar a minha primeiro e aí você coloca a sua. Acho que Tá, vai ser já está melhor aberto assim. comigo. Beleza. Então tá, eu vou deixar o pessoal entrar. Security. Boa tarde. Gente, vocês me escutam? Podem mandar mensagem no chat. Legal. É a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta aqui pelo Simpla, então a gente está um pouco no teste. Deixa eu ver. Ok. Só aguardar mais um pouquinho, né? A gente já vai começar. Pedro, eu não estava falando. Você está me ouvindo? Bem, galera, boa tarde a todos. Tá, para você tá sem som. A maioria tá me escutando? Sim. Peço para o pessoal que estiver sem som olhar a configuração de áudio do Zoom do seu computador, tá bom? Acredito que a maioria esteja me escutando. Bem, então, boa tarde. A gente vai começar hoje aqui a palestra, né, com o Clayton Scherer. Meu nome é Letícia, eu sou presidente do capítulo estudantil APG Unicamp. E a gente organizou essa palestra hoje aqui para vocês sobre registros geológicos de sistemas pluviais. E antes de eu apresentar o Clayton para ele começar, né, eu só queria explicar para vocês que o chat vai ser por onde vocês vão enviar as perguntas, tá bom? Eu e mais uma pessoa do capítulo, a gente vai estar olhando o chat para pegar as perguntas de vocês. Então, o Clayton vai ter mais ou menos 1 hora para fazer a palestra dele, e no final, a gente vai ter uns 15, 20 minutos para responder as perguntas, beleza? E eu que gostaria de agradecer muito a participação de todos que se inscreveram, todos que estão aqui agora, né, assistindo a gente ao vivo. E, enfim, vou apresentar o Clayton. O Clayton Scherer, ele é geólogo, graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1991. Ele desenvolveu o mestrado em 1994 e o doutorado em 1998, no curso de pós-graduação em Geociências da URGS, abordando a estratigrafia e sedimentologia dos depósitos mesozoicos da Bacia do Paraná. Ele é professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do IG da URGS, onde ministra as disciplinas de Estratigrafia 2 e Trabalho de Campo 3. Ele é orientador de mestrado e doutorado no curso de pós-graduação em Geociências da URGS desde 1998, sendo regente das disciplinas Estratigrafia Avançada, Análise Estratigráfica e Sistemas Deposicionais, siliciclásticos.
Ele ministra os cursos Sequências Jurocretáceas da Bacia do Paraná e Arquitetura de Faces, Geometria e Heterogeneidades de Reservatórios Fluviais e Eólicos na Petrobras. Realiza pesquisa nas áreas de arquiteturas de faces, estratigrafias de sequências e análise de bacias sedimentares, tendo publicado inúmeros artigos sobre o tema em periódicos nacionais e internacionais, e ele coordena projetos de pesquisa em inúmeras bacias brasileiras. Bem, Cleiton, muito obrigada, né, pela sua disposição hoje aqui para a palestra para a gente. Vou deixar você à vontade para começar, vou tirar o meu compartilhamento de tela. E antes... desculpa, antes do Cleiton começar, só um aviso quanto ao certificado, galera. Eu vou mandar para vocês no chat um link de um formulário para vocês preencherem, tá bom? E aí a gente vai mandar os certificados depois da palestra, essa semana ou semana que vem, beleza? Bem, Cleiton, vou parar minha tela aqui. Você pode compartilhar a sua. Okay. À vontade para começar. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo? Antes de mais nada, agradecer o convite, né, Letícia, para essa palestra. Eu acho que nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, nessa época que a gente está vivendo, esse é um tipo de atividade que cada vez vai se consolidar mais, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo agora vai ser a tendência daqui para frente, né? Na verdade, talvez os professores não precisam estar vinculados a uma única universidade, mas eles vão poder participar ou ministrar aula para N universidades, né? Era algo que já existia tecnologia, mas nós, de certa forma, estávamos presos às aulas tradicionais. Mas eu acho que essa vai ser a tendência, né? Eu vejo isso com muito bons olhos. Vai atingir um número muito maior de pessoas, vai poder compartilhar conhecimento, trocar informações de forma efetiva com um número muito maior de alunos. Então, hoje, o que foi encomendado para mim foi uma palestra sobre sistemas fluviais. É um sistema que eu tenho extremo carinho. Trabalho já há mais de 20 anos com sistemas fluviais. E é um dos sistemas que eu diria que está passando por várias mudanças conceituais e metodológicas. E eu vou tentar abordar isso com vocês, embora uma hora seja pouco, mas abordar os aspectos principais do registro geológico dos sistemas fluviais. Vou começar fazendo uma introdução, depois vou falar um pouquinho sobre transporte e deposição em sistemas fluviais, abordar canais fluviais e áreas externas aos canais, discutir um pouquinho o tipo de sistemas fluviais que existe, que são os distributivos e os tributários, e falar rapidamente sobre a preservação de sistemas fluviais no registro geológico. Primeiro aspecto que é importante, né, pessoal? Esse é um mapa global onde tem destacado os principais rios do planeta. Esses são os rios que transportam um volume maior de sedimentos entre os rios do planeta. Então, o diâmetro da circunferência que vocês estão vendo aqui, é proporcional ao volume de sedimento transportado. O que isso mostra no mundo, né? Que os rios variam muito a quantidade de sedimento transportado. Desde rios que transportam muito sedimento, tipo Brahmaputra, no Sudeste Asiático, até rios que transportam menos sedimento, tipo os rios da África. Aqui. Por que isso? Porque os rios são sensíveis a uma série de fatores, entre eles a tectônica e o clima. Né? Por que o Brahmaputra é um rio que transporta muito sedimento? O Brahmaputra que está aqui no Sudeste Asiático. Porque ele tem os Himalaias aqui, que é uma cadeia de montanhas elevada que supre muito sedimento para ele. Ao contrário dos rios que correm na África, por exemplo, são rios que transportam pouco sedimento, porque a África praticamente não tem cadeias de montanhas envolvidas nela, no continente africano. Então, isso mostra, num amplo panorama, que os rios eles variam muito a carga transportada, né? Mas são os principais
agentes de transporte de sedimentos das áreas fontes para as bacias sedimentares. Todo o sedimento que chega nas linhas de costa dos diferentes oceanos do globo são trazidos por sistemas fluviais, majoritariamente, né? Então, o sistema fluvial é um importante agente de transporte e também de deposição de sedimentos. Isso aqui eu estava mostrando o Brahmaputra para vocês, ó, tem os Himalaias aqui, e aqui tem o Brahmaputra que corre paralelamente aos Himalaias e recebe uma grande quantidade de sedimento dos tributários dele. Aqui nós temos mais detalhe dos Brahmaputra. Observem que tem vários rios que abastecem esse sistema com um grande volume de sedimento, que, por sua vez, desenvolve o canal principal aqui do rio Brahmaputra. Aqui o Amazonas é um outro amplo rio que varre grande parte da América do Sul e desemboca aqui no Oceano Atlântico. Quer dizer, os rios eles varrem grandes áreas dos continentes e transportam um grande volume de sedimento para as bacias sedimentares, né? Quando a gente olha o sistema fluvial tem dois componentes principais. Ele tem o canal fluvial, que é o curso do rio, mas o rio ele não só transporta sedimento no canal fluvial, mas ele também interage ou deposita numa grande área adjacente aos canais, que são as áreas de overbank. Então, quando a gente olha um sistema fluvial, ele é composto basicamente por dois grandes setores, o canal e as áreas externas ao canal, que ocupam uma grande extensão aqui lateral ao canal principal. Bem, isso acaba gerando o registro geológico, né? Se nós formos olhar um sistema fluvial no registro, a gente sempre vai ver ele com esses dois grandes componentes. O canal, que é dominantemente arenoso, e os depósitos externos ao canal, que são sedimentos mais finos, vinculados a sedimentos com baixa energia, que estão laterais àqueles canais. Então, esses são os dois principais elementos que compõem o sistema fluvial. Mas que tipo de depósitos a gente vai encontrar no canal e na planície, né? Então, quais são os principais depósitos vinculados aos sistemas fluviais? Os sistemas fluviais, eles são dominados por fluxos fluidais. O que eu quero dizer com fluxos fluidais? São fluxos com uma grande quantidade de fluido, no caso água, em relação ao sedimento. Ou seja, as partículas são transportadas pela ação da água. A gravidade atua sobre a água e a água movimenta as partículas. Isso é diferente dos fluxos gravitacionais de sedimentos, que são aqueles fluxos com alta concentração, onde os sedimentos têm um volume muito grande dentro do fluxo, uma grande concentração, normalmente maior que 40%, né? E a gravidade atua sobre aquela massa de sedimento e a massa de sedimento transporta a água internamente a ela. Os fluxos, os sistemas fluviais, eles têm fluxos gravitacionais. Às vezes, durante a enxurrada, tem um volume muito grande de sedimentos e os fluxos se comportam como fluxos gravitacionais. Mas eles majoritariamente são fluxos fluidais, dentro do canal e fora do canal, né? Dominados por tração e suspensão. Então, a maior parte dos depósitos gerados por rios pode ser explicada por esse diagrama. Acho que a maioria de vocês já viu esse diagrama alguma vez na vida, né? Esse diagrama tem no eixo vertical a velocidade do fluxo, metros por segundo aqui, e no eixo horizontal a granulometria. Então, esse é um diagrama para a fração areia, ó, até 2 milímetros aqui. O que esse diagrama mostra? Quando eu começo a movimentar a água, eu vou começar com a velocidade muito baixa. Se ela tiver velocidade muito baixa, a água é praticamente parada. Então, o que vai se depositar, basicamente? Sedimentos finos em suspensão que decantam. Quando começar a aumentar a velocidade do fluxo, consequentemente, a granulometria que o fluxo consegue transportar, começa a se gerar as primeiras formas de leito no fundo do fluxo, né? Trativo.
seja, as partículas vão estar em saltação, enrolamento no fundo, e vão começar a se organizar, gerando formas de leito. Qual é a primeira forma de leito que se gera? São as chamadas marcas onduladas. As marcas onduladas são pequenas formas de leito de fundo. Ó. Isso aqui está a superfície do rio, e ali embaixo vocês estão vendo marcas onduladas. São formas de leito de escala centimétrica, ó, que tem um dorso e uma face frontal, que vão migrando a favor do fluxo. Aqui vocês estão vendo várias marcas onduladas se sobrepondo. Isso acaba gerando depósitos, ó, formados por laminações cruzadas de pequeno porte que se sucedem verticalmente, ó, que podem cavalgar umas sobre as outras, erodindo, ou às vezes pode migrar lateralmente, mas também agradar verticalmente, ó, preservar o dorso delas, que a gente chama de subcrítico, ângulo de Klein e supercrítico. Isso gera depósitos, ó, formados pela migração de ripos, gerados por laminações cruzadas de pequeno porte, que às vezes preserva o dorso, ó, vocês estão vendo aqui, está migrando lateralmente, a laminação está marcando o sentido da migração, mas também às vezes agrada verticalmente. Olha a escala aqui, uma moeda, são laminações de pequeno porte formado por fluxos trativos, correntes trativas unidirecionais no fundo, onde movimenta a fração areia. Se a velocidade do fluxo começar a aumentar mais um pouco, ele deixa de formar marcas onduladas e começa a formar dunas. Dunas são mesoformas. São formas de leito de escala decimétrica, melhor dizendo, né? Algumas dezenas de centímetros, menos que 1 metro. Olha só, eu posso ter dunas, então aqui está o dorso e a face frontal, as partículas vêm em movimentação, se depositam ao longo da face frontal e vão formando os estratos cruzados, né? Eu posso ter ela de crista reta ou de crista curva. Vocês estão vendo, ela está migrando para lá e aqui a forma de leito está migrando para cá. Ela pode ser crista reta ou crista curva. Aqui tem uma duna, ó, um dorso e face frontal de crista reta, e aqui uma duna de crista curva. Observe que ambas as dunas, tanto a anterior quanto essa, têm ripples sobrepostas. Pode ter ripples sobrepostas. Aqui, ó, ripples sobrepondo as dunas. Observem o seguinte, ó. As dunas 2D, elas sempre se desenvolvem com a velocidade do fluxo menor que as dunas 3D. Ou seja, sempre a velocidade que gera uma duna de crista reta é menor do que uma que gera uma de crista curva. Então, nós teríamos aqui dunas de crista reta, dunas de crista curva se desenvolvendo, com o aumento da velocidade do fluxo. Como é que seria, vocês veriam isso no registro? Arenitos, né? Nós temos a fração areia, a tração está movimentando a areia. Normalmente, os depósitos fluviais são arenitos mal selecionados, ó, que podem ter grânulos, seixos, formando estratos cruzados decimétricos, ó, planares. Isso é de crista reta. É uma duna de crista reta que está gerando. Na verdade, são várias dunas que estão se sobrepondo, ó, de crista reta, dando estratificação cruzada planar. Ou dunas de crista curva, aqui, ó, estratificação cruzada acanalada, vista no corte frontal, se sobrepondo ali, as estratificações cruzadas e acanaladas, um corte transversal ao fluxo, então o fluxo está entrando ou saindo do afloramento aqui. E num corte paralelo ao fluxo, esse corte lateral, vocês veriam estratificações cruzadas tangenciais, ao contrário das planares, que é de crista reta. Então, esse tipo de estratificação é muito comum em sistemas fluviais, ou seja, principalmente dentro dos canais fluviais, mas às vezes fora dos canais, nas áreas de overbank que eu mostrei para vocês. Aqui vocês estão vendo uma sucessão, ó, de arenitos com estratificações cruzadas tangenciais, sobreposto por arenitos com estratificação cruzada planar. O que isso está indicando? Ó?
que a velocidade do fluxo está diminuindo para o topo. Se eu aumentar ainda mais a velocidade do fluxo, eu vou começar a entrar num regime que eles chamam supercrítico, ou regime de fluxo superior, onde o número de Froude já próximo a 1. O que isso quer dizer? Que a velocidade do fluxo vai se acentuando tanto que vai aplanando as dunas até tu formares, vou mostrar um outro gráfico aqui, mas ao mesmo anterior. Eu só expandi essa área do regime de fluxo superior para a gente olhar melhor. Se eu aumentar um pouquinho mais a velocidade do fluxo, onde formava dunas, e for aumentando a velocidade do fluxo, eu vou gerar estratificações horizontais, plano-paralelas. Quer dizer que a velocidade do fluxo é tão alta que os grãos vão em tração em fila indiana, no fundo, se sobrepondo verticalmente, gerando estratos horizontais. Só que, o que acontece na passagem de dunas para a laminação horizontal? Observe que no gráfico ele mostra gradual aqui. Ó. Gradual por quê? Porque as dunas vão sendo aplainadas até virar estratos horizontais. Então, eu vou começar a atenuar as dunas. Observe essa foto aqui. As dunas são com grande comprimento de onda e baixa amplitude, ó, que começam a agradar o dorso delas, gerando estratificações sigmoidais. Ó. Isso aqui são... Saiu entrevista do Globo Fantástico. Cleiton? Oi? Você tá conseguindo falar? Pessoal, me vocês estão ouvindo? ouvindo de volta? Desculpa, gente, foi problema técnico aqui. Cleiton, se você puder voltar um pouquinho que você estava falando, porque eu fui mutar a pessoa que estava fazendo barulho aqui sem querer, te mutei. Perdão, galera. Vocês estão me ouvindo? Tranquilos? Agora? Está me ouvindo? Sim, todo mundo estava falando que estava ouvindo. Desculpa, gente, perdão. Não Cleiton. tem problema. Deixa eu ver agora que travou minha apresentação aqui. Eu não estou conseguindo falar agora sim. Tá. Até que momento vocês me ouviram? Vamos ver. Eu estava explicando a passagem das dunas para os estratos horizontais de regime de fluxo superior. Foi nesse slide aí mesmo. Observem, essas formas de leito são formas na transição entre dunas e laminações horizontais. O que acontece? As dunas vão sendo atenuadas até virar um extrato horizontal. Observe, essas dunas aqui são bem achatadinhas, ó, com grande comprimento de onda e uma baixa amplitude. Ó. Isso vai gerar estratos cruzados sigmoidais, onde a face frontal é bem suave. Ó. Até que vai aplanando e vira um extrato horizontal. Quando vira um extrato horizontal, a gente já entra no regime de fluxo superior, que se chama, onde a velocidade do fluxo é tão alta que os grãos vão em fila indiana, formando estratos planos. Muito bem. Então, aqui vai ter as laminações horizontais. Está vendo aquela laminação horizontal? Ó? Ou seja, a velocidade do fluxo é tão alta que não forma dunas. Vai formar estratos horizontais no leito plano. Né? Se a velocidade... Aqui em cima tem uma estratificação cruzada, né? Uma duna, ó, indicando que baixou a velocidade do fluxo de novo. Se eu aumentar ainda mais a velocidade do fluxo, eu entro no universo das estruturas do regime de fluxo superior, onde uma muito comum são as antidunas. As antidunas foram, durante muito tempo, negligenciadas. Hoje é uma das grandes áreas de quem estuda sedimentologia de sistemas fluviais, porque está se vendo que elas são extremamente comuns no registro. O que ocorre com o regime de fluxo superior aqui? Esse aqui seria o inferior, dunas ou ripos se formando. Ó. No regime de fluxo inferior, que se chama de subcrítico,
a superfície da água não está em fase com a forma de leito. Estão vendo? Ó? Não está em fase. Então, os grãos vêm em tração aqui, se depositam e formam os estratos cruzados pela migração das formas de leito aqui. Quando eu entro no regime de fluxo superior, supercrítico, que eles chamam, o que acontece? As formas de leito estão em fase com a superfície da água, tá vendo? A ondulação do fundo acompanha a ondulação da água. Então, aqui, ó, dando um zoom, ó, vocês estão vendo a forma de leito aqui. Isso aqui é um estudo experimental, laboratorial. Tu tem a forma de leito, onde a superfície da água está em fase com o fundo. E tu gera essa ondulação muito suave, convexa aqui. Ó. O sentido do fluxo está aqui. O que acontece? Ó? A velocidade do fluxo ela vai ser menor aqui, ó, e vai aumentar aqui. Ó. Então, a tendência é vocês terem deposição nesse lado e erosão nesse. Então, tu gera uma série de estratos levemente ondulado, onde fica muitas vezes preservada a laminação do sentido contrário ao fluxo. Isso é uma antiduna. Às vezes, essas antidunas vão crescendo verticalmente e quebram. Ó. Quebram quer dizer, elas acabam gerando uma erosão na face frontal delas, truncando as laminações onduladas convexas. Né? Aqui vocês estão vendo no registro, ali a escala. Está vendo a ondulação aqui? Ó? Isso é uma antiduna. E às vezes essas antidunas quebram e se truncam. Ó. Então, tu tem uma laminação ondulada que se trunca, que é muito parecido. Esse é um dos grandes dilemas atuais de sedimentologia, com estruturas geradas por onda. Ficam muito semelhantes a ramoquis, por exemplo. Estratificações cruzadas a ramoquis. Swales. Estratificações cruzadas a swales. Por quê? Porque também são laminações onduladas e truncadas, mas são formadas por correntes extrativas unidirecionais em regime de fluxo inferior. Se a velocidade aumenta muito mais, aparece um conjunto de formas que eles chamam, vou mostrar aqui para vocês, no outro diagrama, ó, de shoot and pull e cyclic steps. O que é isso? Né? Ó, a velocidade do fluxo aumenta tanto que vocês acabam erodindo uma porção lateral da tua antiduna, né, o que seria a frente da antiduna, acaba sendo erodido. Então, na verdade, são antidunas com erosões significativas associadas. Então, essas são as estruturas sedimentares que vocês mais comumente vão encontrar em sistemas fluviais, tanto em depósitos dentro do canal quanto fora do canal. Agora, além de gerar ripples, dunas, no caso, as estruturas do regime de fluxo superior, também antidunas, né? Os rios também geram grandes formas de leito, que são as chamadas barras. Qual é a diferença de uma barra para uma duna? Duna, vocês se lembram, eu falei agora há pouco, são escala decimétrica, né? Decímetros. A barra são formas de leito de escala métrica, de grande porte, que ocorre dentro do canal, que normalmente tem sobre ela dunas. Olha só, na mesma forma que nós vimos que as dunas às vezes têm ripples sobre ela, aqui vocês estão vendo uma grande barra, o fluxo está da direita para a esquerda, essa barra tem sobre ela dunas. Então, normalmente as barras têm dunas sobre elas. Quais os tipos de barras que se formam em canais fluviais? 2 tipos principais, as barras em pontal ou as barras de meio de canal. São as mais comuns. Tem outros tipos de barra, mas essas são as mais comuns. O que são as barras em pontal? São aquelas barras anexadas na lateral do canal, vinculada a um meandro, na porção interna de um meandro. Como é que se formam essas barras? Quando vocês têm um meandro, ó, vocês têm uma variação de velocidade do fluxo dentro do canal. A porção externa do meandro, a velocidade do fluxo é maior do que a porção interna. Então, vocês vão ter erosão na porção externa do meandro e deposição na porção interna.
Então, todo esse sedimento que é erodido nesse flanco é depositado na porção interna do próximo meandro. Então, eu tenho erosão no flanco externo e deposição no flanco interno. Faz com que essas barras cresçam no sentido transversal ao fluxo dentro do canal. Então, aqui está mostrando uma barra em pontal, com fluxo aqui dentro do canal. E essa barra está crescendo da direita para a esquerda. O que acontece? Isso aqui, nós vamos ver esse segmento aqui. Vocês acompanham o mouse. Esse segmento está dando um zoom aqui. A barra está crescendo no sentido da flecha amarela. Mas observe como as dunas internas estão migrando. Estão migrando 90 graus em relação ao crescimento da barra. Porque as dunas estão marcando o sentido do fluxo da água dentro do canal. Então, vocês vão ter o crescimento da barra a 90 graus em relação ao fluxo de água interno do canal, dado pela movimentação das dunas aqui. Como é que vocês veem isso no registro? Você quer a base de um canal fluvial no registro? Observe que tem vários estratos caindo para a direita aqui. Agora eu vou dar um zoom e vocês estão vendo aqui estratificações cruzadas acanaladas, que estão entrando ou saindo do afloramento. Significa o quê? Que a barra está crescendo para a direita, mas o fluxo do canal está a 90 graus. Isso é uma barra em pontal. É assim que vocês vão reconhecer uma barra em pontal. Uma série de estratos inclinados de grande porte, separando estratificações cruzadas que estão 90 graus. O sentido da acreção é 90 graus do sentido de migração das dunas dentro do canal. Outro tipo de barra são as barras de meio de canal. As barras de meio de canal são aquelas barras que estão desvinculadas da margem do canal. Ocorrem dentro do canal fluvial. E vocês estão vendo uma barra de meio de canal. Ela é uma barra que migra, tem uma face frontal caindo suavemente a favor do fluxo, e tem dunas migrando sobre o dorso dela e descendo a face frontal. Ali vocês estão vendo uma cristazinha dela descendo a face frontal. Claro que essa barra se movimenta quando o nível do rio está alto aqui, né? Aqui tem um esquetezinho mostrando como é que seria. As dunas que embrionam no dorso da barra, elas descem a face frontal. Então, vocês vão ver um conjunto de estratos cruzados inclinados migrando a favor do fluxo, apresentando o mesmo sentido de mergulho das superfícies frontais da barra. Isso aqui é na Bacia do Paranaíba, a barra em pontal também era depósito da Bacia do Paranaíba, em que vocês estão vendo um conjunto de estratos cruzados inclinados, separados por superfícies. O que são essas superfícies? É a face frontal de uma barra, sobre a qual os estratos cruzados aqui representam as dunas que estão migrando ao longo da face frontal. O sentido de mergulho da superfície e das cruzadas é o mesmo. Isso indica que a barra está sendo construída a favor do fluxo. Ok? Então, são os dois tipos de barras arenosas que vocês têm. A barra em pontal e a barra de meio de canal. A fração cascalhosa também gera barras. Se vocês tiverem um fluxo cascalhoso, ele vai formar barras também. O cascalho ele não forma nem ripples nem dunas. Os cascalhos já formam diretamente barras, ou seja, grandes formas de leito. Tem dois tipos de barras principais, as longitudinais e as barras transversais. O que é uma barra longitudinal? É aquela em que o cascalho ele é distribuído ao favor do fluxo, formando estratos horizontais, ou seja, o cascalho se alonga, forma barras que se alongam a favor do fluxo. As barras transversais é aquela que o fluxo distribui menos o cascalho, ele vai empilhando verticalmente até que ele forma uma face frontal. Então, aqui vocês têm barras longitudinais, a favor do fluxo, em que tem, muitas vezes, laminações horizontais com clastos imbricados.
E tem as barras transversais, que são aquelas barras que se orientam transversalmente ao fluxo. Aqui tem dorso e face frontal, como se fosse uma duna arenosa 3D, né? No caso aqui uma barra, uma forma de leito maior, em que vocês têm o dorso e a face frontal, que vai formar estratos cruzados aqui em conglomerados. Muito bem. Esses são os principais processos que ocorrem dentro de canais fluviais, né? Gerando formas de leito arenosas ou cascalhosas. As arenosas são as ripples, as marcas onduladas, as dunas e as barras arenosas. E a fração cascalho forma as barras, né? Sejam barras longitudinais ou barras transversais. Muito bem, esses depósitos cascalhosos e arenosos, eles se depositam dentro dos canais e nas áreas externas aos canais. Como é que eu classifico os canais fluviais, né? Eu posso classificar os canais pelo tipo de carga transportada e pela morfologia do canal. Tipo de carga transportada é uma classificação meio atualista, é com base na carga de fundo, ou mista ou em suspensão. O que é a carga de fundo? Muito sedimento areno-cascalhoso. O que é a carga em suspensão? Um rio que tem muito argila. Então, esse é um tipo de classificação. Mas o que se usa muito no registro é a classificação com base na morfologia do canal, que pode ser entrelaçada, meandrante, anastomosada ou reta. O que são essas classificações morfológicas? Vamos começar pelos rios entrelaçados. O que são os rios entrelaçados? São rios formados por uma rede de canais interconectados, separados por barras arenosas ou cascalhosas de meio de canal, naquela nossa classificação. Ele é dominantemente um rio de carga de fundo, ou seja, transporta a fração areia, cascalho, né? E que está vinculado a um alto suprimento sedimentar do canal. Ou seja, eu preciso ter um volume de sedimento grande para formar as barras arenosas de meio de canal. Eu falei, né, ele pode ser arenoso ou cascalhoso. Barras de meio de canal arenosas ou barras longitudinais, transversais, cascalhosas. Esses são rios que têm muita variabilidade de descarga. Observem, durante um período do ano forma um canal único, e quando tu tem o período mais seco, as barras ficam emersas e formam o padrão Braided. Então, o padrão Braided, na verdade, é a imagem de um momento do ano, em que o nível da água do rio está baixo. O que ele vai formar? Vai formar um conjunto de corpos arenosos formados por várias barras de meio de canal sobrepostas. É assim que vocês identificam canais fluviais entrelaçados. Ou seja, barras de meio de canal sobrepostas, separadas por uma superfície erosiva de base do canal. Esse é um sistema, é um rio entrelaçado. Os meandrantes são rios de alta sinuosidade, formado por um canal único, sinuoso, dominado por carga mista, ou seja, tanto areia, cascalho, mas também sedimentos finos, com o desenvolvimento de barras em pontal. Então, os rios meandrantes são caracterizados por barras em pontal. Os bancos tendem a ser mais estáveis que os entrelaçados, mas a gente viu que eles vão migrar lateralmente, porque as barras em pontal migram lateralmente. Como é que vocês vão ver no registro? Um corpo arenoso, um canal, corpo arenoso de um canal fluvial, preenchido por uma barra em pontal, uma barra de acreção lateral. É assim que vai ser reconhecido um canal meandrante. Os outros são os rios anastomosados, que durante muito tempo foi traduzidos como sinônimos de entrelaçados, mas não são. Os rios anastomosados é uma rede de canais interconectados, separados por planície e inundação. Ou seja, são áreas de planície e inundação que separam vários canais ativos ao longo do tempo. São rios com muito sedimento fino, de baixa a moderada sinuosidade, com uma ampla área de planície de inundação associada. Que exemplos de rios anastomosados, separados por vários canais separados por áreas de planície de inundação.
Como é que vocês vão ver? No registro, vocês vão ver corpos arenosos estreitos lateralmente e espessos, imersos em planície de inundação. É isso que define os chamados arenitos em fita, que define os rios meandrantes, os rios anastomosados no registro. Existe um outro tipo de rio que são os rios retos, mas esses são rios mais raros, porque para um rio ser reto, ele tem que obrigatoriamente estar encaixado em falhas, porque senão ou ele vai meandrar ou ele vai expandir lateralmente, virando um entrelaçado. Então são rios que precisam de um condicionamento tectônico para se desenvolver. E o que eu tenho nas áreas externas aos canais, né? Ou seja, fora desses canais, sejam de rios entrelaçados, meandrantes, anastomosados? Eu tenho basicamente 3 tipos de depósitos, né? Os diques marginais, os depósitos de crevasse e as planícies de inundação. O que são os diques marginais? Os diques marginais é aquela ombreira lateral ao canal que normalmente tem a mata ciliar vegetada aqui. E quando eu saio do dique marginal, eu tenho essa área que se chama coletivamente de overbank. Que um dos principais depósitos de overbank são os depósitos de crevasse. O que é o crevasse? São períodos em que o rio rompe o dique marginal e extravasa, formando esses lobos arenosos de extravasamento. São, às vezes, lobos gigantescos. Claro que eles são formados por vários eventos de extravasamento do canal, que muitas vezes adentram essas regiões inundadas, que são as planícies de inundação. As planícies de inundação são aquelas áreas alagadas laterais aos canais. A planície de inundação e os depósitos de crevasse vão ser os principais depósitos externos ao canal no registro. Como é que vocês vão ver? Ó? Depósitos finos, dominados por suspensão, porque as correntes são de baixa energia, normalmente são lagos com águas paradas, né? Vão formar os depósitos finos de planície. E os crevasse vão ser depósitos arenosos gerados por extravasamento, formando camadas tabulares sobrepostas, né? Com estruturas trativas unidirecionais, muitas ripples, indicando fluxos de mais baixa de energia. Ó, depósito de crevasse, várias camadas arenosas sobrepostas, separados por finos, indicando vários fluxos de extravasamento lateral do canal. Muitas vezes com gretas de contração, ó, indicando exposição subaérea. Isso aqui são gretas de contração. Marcando aqui. Então, muito bem. Então, revisando, né? Um rio entrelaçado, ele vai ser um rio que é dominado por barras de meio de canal. Vai formar corpos arenosos, relativamente homogêneos, difícil de ver uma granodecrescência ascendente, né? Com a base erosiva e com estruturas trativas geradas por correntes trativas unidirecionais, por vezes gerando barras. Ó. Então, vocês vão ver estratificações cruzadas, estratificações de regime de fluxo superior, organizadas muitas vezes em barras arenosas de meio de canal. Os rios meandrantes já são rios com uma sinuosidade maior, ou seja, dominado por barras em pontal, preenchendo os canais, e comumente desenvolvendo depósitos externos ao canal. Crevasse splay e planície de inundação. Não que o entrelaçado não possa desenvolver, mas as planícies são menos desenvolvidas nos fluviais entrelaçados porque os rios entrelaçados são mais largos e inibem o desenvolvimento das planícies de inundação. E os rios anastomosados, sistemas fluviais anastomosados, vão ser caracterizados por uma rede de canais interconectados, ó, caracterizados por corpos arenosos de canal, restrito lateralmente, espesso, separado por amplas áreas de planície de inundação. Hoje em dia se discute muito essa classificação morfológica dos canais e o reconhecimento no registro. Por que isso? Porque se viu que vários rios hoje apresentam mudanças morfológicas no tipo do canal ao longo do trecho dele, né? E, às vezes, num curto intervalo espacial, eles mudam a morfologia do canal, de meandrante para entrelaçado.
Então, é difícil precisar se um rio é meandrante ou entrelaçado, porque ele vai mudando as características dele, às vezes, rapidamente dentro do curso. E muitas vezes apresenta características híbridas entre entrelaçados e meandrantes e anastomosados ao longo do trecho. Ou seja, ele pode ter barras em pontal, mas ter barras de meio de canal e ficar entre um híbrido de um entrelaçado e um meandrante. Então, isso fez com que tenha se proposto nos últimos anos uma classificação dos rios que não sejam baseados na sua morfologia, mas na sua descarga. E foi um trabalho do Field, de 2018, que propôs essas classificações. Como, né? Ele viu que os rios podem ser classificados em dois grandes grupos. Aqueles rios que... Todo rio tem variação de descarga. Todo rio, né, pessoal? Isso aqui, tá vendo? No eixo vertical é a descarga, em metros por segundo. E aqui o tempo. Anos, aqui 10 anos. Em azul, eu tenho um rio que tem variação de descarga, tá vendo? Períodos do ano com maior vazão, maior descarga, menor descarga, maior descarga, mas os picos de maior descarga não variam muito de um ano para outro. Ou seja, a variação interanual da descarga, ela é pequena. Esse marrom não. Ó. A descarga varia ao longo do ano muito, mas varia entre os anos também. Ó, o pico de descarga aqui desse ano foi 25 mil. No outro ano, o pico da descarga já foi baixo. Ó. Ou seja, oscila muito a descarga interanual. Isso fez com que o Fielding classificasse os rios em rios com pouca variação de descarga interanual. Aqui está mostrando ó, rios com pouca variação da descarga interanual com morfologias distintas, está vendo? A variação da descarga não implica na variação da morfologia. Rios de moderada descarga interanual e rios de alta descarga interanual. Em vez da classificação morfológica, se fez uma classificação hidrodinâmica, onde tanto os rios de alta variabilidade e baixa variabilidade de descarga podem ser meandrante ou entrelaçado. Mas como é que eu reconheço no registro esses rios de alta variabilidade, moderada e baixa variabilidade? Com base nas faces. Então, é uma classificação fácil de se utilizar no registro. Rios de baixa variabilidade de descarga são aqueles rios onde o fluxo é mais ou menos constante no canal ao longo do ano. Que tipo de estruturas vão dominar aí? Estruturas de regime de fluxo inferior. Estratificações cruzadas, planares, tangenciais, ripples. Rios com variação intermediária da descarga vão ser aqueles rios que vão ter tanto estruturas de regime de fluxo inferior e superior, porque a descarga varia ao longo do tempo. E rios com alta variabilidade da descarga vão ser rios que vão ser dominados por estruturas de regime de fluxo superior. Quais, então, rememorando que a gente viu, estratificações plano-paralelas, antidunas, shooting pools. Então, pelo tipo de estrutura sedimentar, eu consigo definir o regime de descarga e classificar o meu rio. Essa está sendo uma das grandes tendências atuais de classificação de sistemas fluviais, porque ele me diz muito sobre a dinâmica deposicional do rio. Porque quando eu digo entrelaçado, meandrante, eu não falo tanto da dinâmica interna do rio, mas eu falo mais da morfologia dos canais e do tipo de barra. Aqui não, aqui eu estou ressaltando a dinâmica vinculada à descarga do rio. Muito bem. Esses rios, sejam meandrantes, entrelaçados, anastomosados, né, morfologicamente, que têm variações de descarga ao longo dele, eles podem formar dois tipos de sistemas fluviais principais. O tributário, sistemas fluviais tributários e sistemas fluviais distributivos. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Se eu olhar esse mapa, está me mostrando os principais rios tributários do globo. O que é o rio tributário? É aquele rio principal que tem uma série de afluentes que vão descarregando água e sedimento nele. Então, isso é um rio tributário. Por exemplo, um exemplo de rio tributário, o rio Amazonas.
O Rio Amazonas, ele nasce nos Andes e tem um longo percurso até a desembocadura dele no Oceano Atlântico. Ao longo do curso dele, ele vai recebendo afluentes tributários que vão abastecendo esse sistema. E observem, ó, tanto o canal quanto, obviamente, o volume de água interno e de sedimento transportado vai aumentando a jusante. Vai aumentando em direção à desembocadura dele. Então, são rios que vão aumentando o seu porte ao longo do curso. Esses rios tributários foram, durante muito tempo, os únicos rios considerados. Quando se analisava o registro, sempre se imaginava rios tributários, sistemas fluviais tributários. Mas o que se viu? Que esses sistemas fluviais tributários, apesar de serem abundantes, eles têm baixo potencial de preservação no registro geológico, porque eles estão em áreas não subsidentes do globo hoje. Por exemplo, a bacia amazônica é uma bacia que hoje não é subsidente, ou a subsidência é muito baixa. Então, possivelmente, esses rios não vão ficar preservados no registro. Se viu que a maior parte dos rios preservados no registro são sistemas fluviais distributivos. O que é distributivo? É o contrário. A partir de um canal principal, eu ramifico numa série de canais distributários, que pode ter diferentes morfologias desses sistemas fluviais distributivos. Pode ser dominado por rios entrelaçados, meandrantes. O importante para o sistema fluvial distributivo é ele distribuir o fluxo a jusante, ou seja, ramificar numa série de canais distributários. Aqui nós estamos olhando um rio aqui na China. Isso aqui é um sistema fluvial distributivo, um leque fluvial, como alguns chamam. Tem um canal principal que se ramifica numa série de canais distributivos. Ó, aqui uma outra visão dele. Tem uma cadeia de montanhas, um rio, que se ramifica numa série de canais. Ele abre num leque de canais. Sejam canais meandrantes, anastomosados, entrelaçados, né, com alta variabilidade de descarga, baixa variabilidade de descarga, diferentes configurações. Isso é um sistema fluvial distributivo. Eles ocorrem amplamente no globo. Aqui está o mapeamento dos principais sistemas fluviais distributivos do globo. Esses sistemas fluviais distributivos, os canais podem ser ativos ao mesmo tempo, ó. Ou seja, eu posso ramificar numa série de canais ativos ao mesmo tempo, ou eu posso ter canais que vão avulsionando ao longo do tempo. Eles não são ativos, eles migram ao longo do tempo, configurando uma feição final em leque. Canais fluviais não contemporâneos. Ó, canais fluviais, sistemas fluviais distributivos, canais fluviais não contemporâneos. Ó. Aqui vocês estão vendo uma porção do sistema fluvial distributivo que está ativo e essa porção não está. Mas esse canal pode avulsionar daqui a um tempo e abastecer essa outra região aqui. Mesma coisa o COSIFAM. O COSIFAM, o canal principal dele está aqui agora. Mas ao longo do tempo ele avulsionou e os canais corriam aqui, aqui, aqui. Ele vai chicoteando a planície e configurando uma geometria geral em leque. Isso são sistemas fluviais distributivos. Ou eles podem estar ativos ao mesmo tempo. O Okavango, na África, eu tenho um canal principal que se ramifica numa miríade de canais distributivos aqui, uma série de canais distributivos configurando um leque fluvial em que os canais são ativos ao mesmo tempo. Qual é a característica de sistemas fluviais distributivos, né? A tendência deles é ter um padrão radial de distribuição das paleocorrentes, uma forma em leque. Outra coisa é eles decrescerem o tamanho dos canais em direção a jusante, em direção à posição distal. Por quê? Porque eles vão ramificando e perdendo água, distribuindo água. Então, o tamanho dos canais tende a diminuir. Ao contrário dos tributários que a gente viu, né? Que eles vão recebendo sedimento ao longo do curso e vão aumentando o tamanho do canal. A paleocorrente, obviamente, vai aumentando
a dispersão no sentido distal, né? O tamanho de grão também vai diminuindo em relação à porção distal. Por quê? Porque ele vai distribuindo o fluxo, perdendo competência e carregando cada vez mais sedimentos, só sedimentos finos para a porção distal. E são rios onde a proveniência se mantém constante, porque como ele tem uma fonte alimentadora única aqui, ó, então a proveniência desses sistemas é a mesma ao longo do trecho dele. Ao contrário dos sistemas fluviais tributários, que como eles vão recebendo afluentes, a proveniência vai mudando ao longo da extensão dele. Então, essa seria uma configuração geral do sistema fluvial distributivo. Um canal alimentador principal que se ramifica, vai distribuindo a água e perdendo a água em direção a jusante, né? O tamanho dos canais vão diminuindo, vai aumentando as áreas de planície de inundação na porção distal, e a granometria também, né? Sedimentos grossos na porção proximal, finos na porção distal. Vamos ver exemplos no registro geológico desses dois, né? Sistemas distributivos e tributários, né? Vamos começar por um sistema fluvial distributivo no registro geológico. Um exemplo é o aqui do Permiano do Platô do Colorado, né? Oregon Rock Formation, onde o Cain e Maltney fizeram um estudo aqui, desde a porção mais proximal dele até a porção mais distal. Analisaram aqui numa seção deep aqui. Observe que a paleocorrente é para sudoeste, né, nesse sentido aqui. E no final ele tem sedimentos eólicos na porção distal dele também, que tem uma paleocorrente distinta. Mas o importante é o fluvial, né, para sudoeste. Isso aqui são seções colunares, mostrando a porção proximal aqui para a porção distal. Proximal e distal. O que se vê? A porção proximal dominando cascalho, areia grossa. Na porção distal, vai ficando cada vez mais sedimentos finos. Então, proximal, distal, paleocorrente para sudoeste. Ó. Então, porção proximal do teu sistema distributivo indo para a porção distal, que está aqui, ó, sedimentação fina. Aqui uma seção de correlação, um painel de correlação. Ó. O proximal vai ter canais fluviais amalgamados, cascalhosos. Os canais fluviais vão perdendo o tamanho deles aos corpos arenosos, vão se intercalando com sedimentos finos, distais e com depósitos eólicos. Isso configura o sistema fluvial distributivo. Então, porção proximal, cascalhosa, intermediária, arenopelítica e distal, sedimentos finos com raros canais e depósitos eólicos associados. Mas existem também sistemas fluviais tributários preservados no registro. Quando se propôs o modelo dos sistemas fluviais distributivos, se radicalizou. Como sempre que se estabelece um novo modelo, se radicaliza no primeiro momento, né? E se considerou que os sistemas tributários praticamente não existiam no registro. Depois se viu que eles ocorrem, são até comuns no registro. Eles precisam de algumas configurações especiais para ocorrer. Normalmente são rios que estão dentro de vales incisos, ou seja, vales escavados durante o rebaixamento do nível de base, que são preenchidos depois por sistemas fluviais, ou seja, estão encaixados e não permitem que forme um sistema distributivo, porque eles são encaixados, né? Ou estão dentro de grabes, por exemplo, também. Ou seja, eles precisam estar encaixados em estruturas, os sistemas fluviais tributários. Um exemplo disso é sedimentação fluvial da bacia recôncavo Tucano-Jatobá do Cretáceo. Formação São Sebastião, Marizal. São Sebastião nesse caso aqui. O que se vê aqui? Ó? Grandes barras, estão vendo? Grandes barras. Isso indica um big river, um grande rio. Nunca o sistema fluvial distributivo vai formar um big river. Por quê? Porque ele perde água ao longo do curso, né? E vai diminuindo o tamanho do canal. Big rivers são típicos de tributários. Os grandes rios que vão sendo alimentados por afluentes e formam grandes rios que vão ter grandes barras arenosas internas a ele.
Ó, grandes barras arenosas de meio de canal ao longo de uma sucessão assim, desse paredão. Então, observem aqui, ó, são fluviais que estão encaixados dentro de um graben, no caso do rift recôncavo, que fluem para sul e compõem um grande canal, um big river. Como é que eu sei que é um big river? Tem grandes barras. Eu vejo grandes barras de meio de canal, formando os corpos arenosos de canal fluvial. Ok? Então, tem esses dois tipos de sistemas no registro: sistemas fluviais distributivos, sistemas fluviais tributários. Né? Digamos que a tendência é dos sistemas distributivos dominarem o registro. E os tributários precisam de condições muito específicas para desenvolver. Muito bem, mas como é que se preserva esses sistemas distributivos e tributários? Né? Como é que eu preservo depósitos fluviais no registro? Ou seja, como é que eu gero uma sucessão de canais e planícies que vão se sobrepondo verticalmente? Primeira coisa que é chave para acontecer o registro fluvial é o conceito de avulsão. O que é avulsão? A avulsão é a mudança do curso do rio ao longo do tempo para uma nova posição. Ou seja, o rio que estava fluindo para esse lado aqui em vermelho, ó, ele avulsiona, ele rompe a lateral do canal e forma um novo canal fluindo para um outro sentido. Esse processo se chama de avulsão. É isso, na verdade, que faz com que, por exemplo, tu tenha um canal sobre uma planície. O que aconteceu para um canal sobrepor uma planície? Aqui o canal está em amarelo, né? Um corpo arenoso. Ele teve que migrar sobre a planície, avançar sobre a planície. Ou seja, ela avulsionou, mudou seu curso e estabeleceu um lugar onde antes era planície de inundação. Olha só, o Cosifã, para a gente entender. O Cosifã, hoje o rio está correndo aqui, ó, o rio Cosi. Mas, ao longo do tempo, ele mudou a posição dele N vezes. Vocês têm aqui a idade dos canais, estão vendo? Muito rapidamente ele mudava o curso dele. De 1900 para cá, ele mudou várias vezes o sentido. Ele corria para cá, para cá, para cá, para cá. Hoje ele estava avulsionando nos dias atuais, 2009, ele estava tendendo a avulsionar para cá, ó. E eles construíram a barragem para interromper o processo de avulsão dele e o rio continuar correndo nesse sentido. Esse processo de avulsão gera a sobreposição lateral e vertical de canais e planícies ao longo do tempo. Isso gera o registro geológico. Isso é fundamental para o registro fluvial. Quer dizer, essa alternância de fluvial e planície, de canais fluviais e planície ao longo do tempo, se dá pelo processo da avulsão. Mas ele, para preservar, ele precisa que haja uma subida do nível de base, ou seja, ele precisa agradar verticalmente. O nível de base num rio é o chamado perfil de equilíbrio dele. Perfil de equilíbrio é uma superfície hipotética dentro do rio, é um ajuste da declividade que o rio tende a fazer ao longo do curso dele, onde ele nem eroda e nem deposite, só transporte sedimento. Esse é, digamos, o ideal do rio. O rio sempre busca o perfil de equilíbrio. É uma situação da declividade do curso dele, onde ele nem deposite e nem eroda, só transporte sedimento. Então, isso configura o perfil de equilíbrio dele. Por exemplo, se nós olharmos aqui o rio Napa, tem a declividade aqui, o rio está descendo os Andes aqui, é um rio que parte dos Andes e desce em direção à planície. Ó, tem um perfil de declividade do rio, certo? Isso aqui está na aula do Renato Paes de Almeida, professor da USP. Ele tem umas videoaulas fantásticas, dê uma olhada na videoaula dele, e ele tem uma aula específica sobre o perfil de equilíbrio fluvial. Então, observe o seguinte, ó. Digamos que o perfil de equilíbrio dele ideal, desse rio, não seja a declividade atual dele. Seja um perfil mais ou menos aqui assim. Ok?
ficou tortuoso a linha, mas está formando um perfil de equilíbrio. O que ele vai acontecer para ele? Ele vai tender a erodir aqui, ó, e vai tender a depositar aqui. Então, por quê? Porque o perfil de equilíbrio dele, para ele alcançar esse perfil de equilíbrio dele, ele tem que agradar, ele tem que depositar aqui. Da mesma forma, por exemplo, se vocês tiverem um rio que chegue num corpo d'água, imaginar que aqui está o nível do mar. Ó. E o nível do mar sobe, o nível do mar está subindo, veio para essa nova posição aqui. Ó. Aqui está o nível do mar. O fluvial, obrigatoriamente, vai ter que depositar aqui para ajustar o perfil de equilíbrio dele para essa nova situação. Então, ele vai depositar aqui. Se o nível de base, o perfil de equilíbrio desce, ele vai tender a ajustar para esse novo nível relativo do mar. Como é que ele vai fazer isso? Erodindo. Então, o fluvial, ele busca o perfil de equilíbrio dele. O que eu quero dizer com isso? Que para vocês terem a preservação fluvial, tem que haver uma subida do perfil de equilíbrio ao longo do tempo. Como é que ocorre essa subida de perfil de equilíbrio? Ocorre ou em sistemas costeiros por uma subida do nível do mar, que faz com que o perfil de equilíbrio vá acompanhando essa subida, ou numa bacia pela subsidência. Imagina, se isso estiver subsidindo, ele vai ter que ir depositando para acompanhar a subsidência. Então, isso, tanto o nível relativo do mar variando, quanto a subsidência da bacia ao longo do tempo, por exemplo, né, tem outros fatores que controlam, geram uma subida do perfil de equilíbrio, uma subida do nível de base do rio. Isso acaba possibilitando a preservação do sistema. Preserva os sedimentos que vão sendo acumulados ao longo do tempo. Isso faz com que eu tenha canais fluviais, aqui amarelo, intercalado com os overbanks. Essa intercalação canal, depósitos de planície e inundação, se dá pela avulsão. Mas a preservação dessa sucessão ao longo do tempo vai se dar por o quê? Por uma subida do perfil de equilíbrio ao longo do tempo. Dado por vários fatores, entre o mais comum a subsidência. Né? Se eu estou subsidindo, o rio vai acumulando para manter o perfil de equilíbrio dele. Então, isso vai me gerando o registro de canais fluviais intercalados com depósitos finos de planície e inundação que estão em cinza aqui. Às vezes os canais podem estar mais amalgamados, nesse caso, está vendo vários canais fluviais amalgamados com depósitos de planície, ou os canais podem estar isolados ao longo do tempo, está vendo? Ó? Separados por amplas áreas de planície. Isso que regula muito é a taxa de subida do perfil de equilíbrio ao longo do tempo. Se ela for maior, tu preserva mais planície, se ela for menor, tu amalgama mais os canais. Então, dentro de um cenário bem geral para vocês, né, rápido, era isso que eu tinha para abordar, né, desde a escala sedimentológica do registro até uma escala estratigráfica de preservação dos sistemas fluviais no registro geológico. E estou aberto para perguntas de vocês, pessoal. Bem, Clayton, muito obrigada. Perdão por eu estar pronunciando seu nome errado. Juro que estou tentando pronunciar certo, mas... Não tem problema. Bem, foi muito boa a apresentação, nossa, muito didática. Eu acredito que o pessoal deve ter aproveitado bastante, espero que sim, né? Pessoal, vocês podem mandando suas perguntas pelo chat, tá? Eu e mais uma pessoa, a gente está olhando o chat aqui, pegando as perguntas de vocês. E, Clayton, a gente já tem algumas perguntas, e eu vou pedir para você continuar compartilhando a sua tela, porque a primeira... Perfeito. Deixa eu só pegar aqui a anotação, certo? A primeira, a Juliana Monteiro, ela pediu que, se você puder, voltar no slide de antiduna em afloramento e reexplicar a identificação desta feição em campo. Tá. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Aqui fica melhor. Lá para o início. Vamos ver as antidunas. Está aqui. A primeira coisa...
carregando aqui. A primeira coisa é esse desenho aqui. As antidunas, então, elas geram formas de leito convexas, ó, uma laminação interna baixo ângulo ondulada, acompanhando a ondulação do fluxo superficial. Né? Como é que vocês vão ver no registro? Exatamente assim, ó, vocês vão ver uma base horizontal e uma laminação convexa preservada. Baixo ângulo convexa, ondulada, tá vendo aqui, ó, levemente ondulada. Às vezes, como eu expliquei para vocês, a antiduna ela pode quebrar, ou seja, como aqui, ó, a velocidade é menor no dorso e maior na face frontal, tu vai acumulando sedimento no torso e vai tendendo a erodir a face frontal ao longo do tempo. Isso faz com que tu não tenha ondulação perfeita da antiduna preservada, né? O que tu vai ter são várias antidunas sobrepostas, erodidas parcialmente. Como é que vocês vão ver? Vocês vão ver com laminações onduladas, ó, truncadas. Igual, muito parecido com estruturas geradas por onda. Como é que tu vai separar isso de uma estratificação gerada por onda? Por uma Swale ou por uma Ramoki? Pela associação faciológica. Que essas estruturas vão estar associadas a outras estruturas geradas por correntes extrativas unidirecionais e não de fluxos oscilatórios. Ok? Não sei se está didático. Eu acredito que sim. Caso não esteja, por favor, envie a pergunta de novo, tá? Bem, então vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver. A próxima pergunta é do Kleber Barata. Ele disse: Cleiton, você poderia dar um exemplo de tipo de rio reto e as suas principais estruturas? Eu não tenho a imagem aqui de satélite atual, mas se vocês pegarem qualquer rio e olharem no detalhe, quando ele cruzar uma zona de falha, ele vai encaixar na zona de falha. E daí ele vai tender a ser um rio reto. Deixa eu ver aqui. Onde está mais para trás a classificação? Né? Aqui. Ó, o que acontece? Ó? Um rio, se ele não tiver uma restrição lateral, ele vai virar um meandrante ou um entrelaçado. Por quê? Olha só. Imagine um canal fluvial aqui, está olhando esse canal. Onde a velocidade do fluxo é menor? Na lateral do canal, certo? Porque tem atrito da água com o banco do canal. Então, ele vai tender a começar a depositar areia. Essas barras aqui, eu não falei para vocês, são barras alternadas, que se chamam, se alternam de um flanco ao outro. Ele começa a depositar aqui. Se ele começar a depositar nos flancos, onde a velocidade é menor, ele vai gerar uma sinuosidade no canal, não vai? Consequentemente, ele vai tender a meandrar. Como que ele não vai meandrar? Se ele não conseguir se deslocar lateralmente. Ou seja, ele estiver encaixado numa falha. Da mesma forma, isso aqui pode começar, se ele tiver espaço lateral para erodir, o que acontece? Aqui pode começar a ter erosão lateral e se incorporar dessas barras e virar barras de meio de canal, e virar um rio entrelaçado. Então, os rios retos têm que estar encaixados em falhas. E tem vários rios, se vocês pegarem o próprio Amazonas, se derem uma olhada, entrem no Google Earth e comecem a olhar os rios. Vocês vão ver que tem trechos que ele viram reto. Esses trechos são trechos que estão encaixados em falhas. 100% das vezes. Isso. Acredito que deu para entender. Muito bom. Bem, a próxima pergunta é do Danilo Soares. As estruturas sedimentares na barra de pontal, meandrante e barras de meio de canal entrelaçado serão sempre diferentes? Se não, como diferenciar? As estruturas em si podem ser a mesma. Vamos voltar para lá. Olha só. Porque
O que vai construir as barras são as dunas que estão migrando no flanco delas. As dunas vão migrando umas sobre as outras, sobre uma superfície inclinada, que é a lateral da barra. Então, isso aqui é uma barra em pontal. Aqui, essa foto que nós estamos vendo aqui, exatamente aqui. Tá? Observe, o fluxo do rio está aqui e vocês têm uma série de dunas ali. Ó. Dunas de crista reta, 2D ou 3D. Essas dunas vão migrando umas sobre as outras e se sobrepondo. Isso faz com que a barra vá crescendo ao longo do tempo, na medida que esse flanco erode e vai migrando e depositando dunas aqui no flanco dela. O que vocês vão ver? Vocês vão ver uma série de estratificações cruzadas, acanaladas, no caso aqui, ó, se sobrepondo. Inclinadas, né? Separadas por superfícies inclinadas, onde o mergulho dessas superfícies inclinadas, que separam elas, vão ser 90 graus no sentido de mergulho do extrato cruzado, porque o extrato cruzado está migrando no sentido da corrente. Então, vai formar um ângulo de 90 graus entre o sentido de migração da duna e o sentido de crescimento da barra. É assim que tu vai diferenciar. Quando tu vai para uma barra de meio de canal, ela também pode ser composta por duna, ela é composta por dunas. Né? Dunas, nesse caso aqui, é de crista curva. Observa, essas dunas estão migrando no dorso e descendo a face frontal. Ali está só a crista da duninha lá. Está descendo o flanco frontal da barra. Aqui está o esquetezinho mostrando. Então, como que a gente vai ver isso? Nós vamos ver no registro um conjunto de estratos cruzados. Vou dar um zoom aqui depois, mas um conjunto de estratos cruzados separados por superfícies inclinadas, onde o sentido de mergulho da superfície que separa elas é a mesma do sentido de mergulho dos estratos cruzados. Isso indica que as dunas estão descendo a face frontal da barra, no mesmo sentido. Isso é uma barra de meio de canal. Ó, isso é uma barra de meio de canal. Vai ter o sentido de mergulho da superfície, o mesmo sentido de migração das dunas, marcadas pela laminação cruzada, pela estratificação cruzada. A estrutura sedimentar, ou seja, cruzadas tangenciais, cruzadas planares, podem ocorrer tanto dentro de barras de meio de canal, quanto de barras em pontal. O que vai matar uma ou a outra é a orientação do sentido da acreção em relação ao sentido do fluxo. Certo. Muito obrigada. A próxima pergunta é do João Augusto de Oliveira Cunha. Clayton, qual é o principal modelo para aplicação da estratigrafia de sequências em sistemas fluviais atualmente? Ela é o prenúncio do que eu falei para vocês do perfil de equilíbrio, né? O perfil de equilíbrio do rio, ou ele sobe e cria espaço para acumular, ou ele baixa e erode o que depositou. Isso faz com que tu tenha a possibilidade de aplicar a estratigrafia de sequências. Então, períodos de geração de discordância são períodos de rebaixamento do perfil de equilíbrio. Vamos pegar num rio que é controlado pelo nível do mar, ou seja, um rio que deságua no mar, tipo o Rio São Francisco, o próprio Rio Amazonas, na porção de desembocadura dele. Se o nível do mar cair, o perfil de equilíbrio dele tem que se ajustar à queda do nível do mar. Então, ele vai erodir, vai gerar uma discordância. Períodos que o nível do mar subir e tu tiver influxo sedimentar para compensar a subida, óbvio, né? Tu vai acumular canais e planície na planície aluvial, tu vai acumular sedimentos fluviais. Esse é um período de acumulação de sedimentos. Então, essa alternância de períodos de erosão e geração de discordância e períodos de acumulação permitem que eu defina sequências deposicionais. É assim que se aplica a estratigrafia de sequências para esse tipo de sistema. Beleza. A próxima pergunta, vamos ver, temos várias perguntas, gente. Do José Reinaldo Pereira dos Santos Fines. Clayton, no que se diz respeito à classificação dos sistemas fluviais pela variabilidade da descarga, como você classificaria tais sistemas em bacia do tipo Rift? Desculpa. Numa bacia do tipo Rift pode ter todos os tipos.
Se o rift for num clima mais árido, tu vai ter sistemas com alta variabilidade de descarga. Se esse rift estiver posicionado num clima mais úmido, a tendência é ter rios de baixa variabilidade de descarga. Então, não é o tipo da bacia que define o regime de descarga. O que mais comumente define o regime da descarga é o contexto climático do rio. Ou seja, rios com um regime de precipitação, uma área com regime de precipitação mais constante, vão ter baixa variabilidade de descarga. Rios em contextos mais áridos vão tender a ter alta variabilidade de descarga. Se controla mais do que o tipo de bacia. Beleza. Bem, o Alexandre Ribeiro, ele pergunta, é possível reconhecer o perfil de equilíbrio em afloramentos, mesmo em exposições descontínuas? Não, o perfil de equilíbrio, ele é uma superfície hipotética. Ele não é uma superfície real na natureza, né? É uma superfície que o rio tende a buscar. Ou seja, um ajuste na declividade dele, que ele nem eroda e nem deposite, só transporte sedimento. O que tu vê é o seguinte, quando tu vires superfícies erosivas regionais, incisivas, ou seja, está mostrando que o rio está erodindo, isso indica perfil de equilíbrio descendente. Períodos que tu vê vários canais e planícies se sobrepondo ao longo do tempo, indica períodos em que o perfil de equilíbrio está subindo. Quer dizer, tu deduz o comportamento do perfil de equilíbrio pelo registro geológico. Tu não vê o perfil de equilíbrio, ele não existe. Ele é uma superfície teórica. Tá. Bem, a próxima pergunta é do Jackson Paz. Ele diz, olá, Cleiton, muito obrigada pela palestra. Eu queria saber mais sobre. Bem, o conjunto das barras... Opa, peraí, me confundi. O conjunto de barras de meio de canal são marcadas em sua base por uma discordância ou por uma supersuperfície. Que tipo de supersuperfície seria essa? Essa superfície seria o registro de um canal tributário necessariamente? Várias perguntas. Na verdade, deixa eu ver, é que o termo supersuperfície ele é usado mais para o eólico. Isso nós vamos fazer uma aula depois do eólico, né? Estamos planejando. E ele é específico para o eólico, né? O fluvial tem um sistema de classificação de superfícies que é com base em números, que eu não quis falar para vocês aqui porque seria algo mais aprofundado, né? Que o Maia criou na década de 90, ainda do século passado. Mas, na verdade, as barras de meio de canal elas estão dentro do canal. Então, elas vão ter na base delas uma superfície erosiva de base de canal, certo? Ou seja, tu vai ver... Como é que tu vai ver a base do canal? Bem, é a base do corpo de areia que está erodindo a planície de inundação. Essa superfície erosiva de base de canal. Esse canal ele pode ser preenchido por uma ou mais barras. Normalmente, o sistema entrelaçado é formado por várias barras. Olha esse desenho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo uma barra simples. Como é que eu sei que isso aqui é uma barra? Pela escala. Isso aqui tem mais de 1 metro. Tu tem uma barra simples. Simples quer dizer que não teve duna sobreposta. E uma barra composta. Essa teve duna sobreposta. Migrando. Essas duas barras podem estar se sobrepondo dentro do mesmo canal. Então, essa superfície que separa as barras são superfícies internas ao canal. Normalmente são superfícies que não têm uma grande extensão lateral, elas estão dentro do corpo arenoso do canal fluvial, elas vão estar delimitando barras. Elas vão estar, digamos, em termos de extensão e continuidade lateral, ela é menor do que a superfície que limita a base do canal fluvial. Ela é dentro do corpo do canal fluvial. Beleza. A próxima é do Ulisses Serra. Os sistemas fluviais distributivos não contemporâneos possuem alguma associação direta com climas áridos? Não necessariamente. Tá? Eles, por exemplo, se nós pegarmos o COSE-FAN que eu mostrei ali, vamos olhar o COSE aqui.
Ó, o CLOSE, que é não contemporâneo, né? O canal fluvial está aqui, antes ele estava aqui, estava em vários setores. Ele está num clima úmido hoje, vinculado ao sistema monçonal não é úmido, é um clima monçonal, né, do Sudeste Asiático. Então, não necessariamente o tipo de sistema, se os canais são contemporâneos ou não, define o clima, tá? Eu diria que até é mais comum esses canais fluviais não contemporâneos ocorrerem em clima úmido, onde os canais são mais constantes ao longo do tempo e vão avulsionando. Aqueles que atuam ao mesmo tempo, normalmente eles são vinculados a contextos mais áridos, onde eles perdem água no final, infiltram e viram um sistema seco. Você já deve ter ouvido falar nesses termos leques terminais. São os rios que correm, distribuem a água e infiltram. Mas tem rios também, canais fluviais contemporâneos, sistemas distributivos por canais contemporâneos que estão em clima úmido, né? Não dá para precisar o tipo de canal contemporâneo ou não contemporâneo com o regime climático. Beleza. Bem, nós temos mais 2 perguntas. E, pessoal, estou encerrando, tá? Por causa do tempo, já são quase 6h30. Mas eu agradeço novamente todo mundo que aí participou, ativamente perguntando ou assistindo, tá? Muito obrigada. E só para lembrar, antes dessas 2 perguntas, a gente está gravando a palestra e vamos colocar no nosso canal no YouTube. Ele ainda não está, como é que fala? Publicado no YouTube. A gente vai lançar esse canal em breve e vai estar com essa palestra e uma outra que a gente já fez, tá bom? Vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais e a gente vai pular. E eu também, Jéssica, vou te disponibilizar o PDF, né? Para quem quiser ter o PDF da apresentação, pode disponibilizar também depois, sem nenhum problema. Sim, beleza. Eu mando por e-mail para o pessoal. Bem, vamos então para as 2 últimas perguntas para a gente encerrar. O Valber do Carmo de Souza, ele pergunta, boa noite. Boa noite? Boa noite mesmo. Qual a diferença em termos de estruturas de um leque de canal para um delta, visto que uma das feições principais do delta são os crevasses? Essa é uma boa questão. É que, se tu olhar a planície deltaica, ela é composta por canais fluviais. Ela é composta por canais, né? Então, na verdade, o que forma a planície deltaica são rios, que vão ser canais meandrantes, anastomosados, e vão ter planície de inundação lateral a ele. Como é que eu sei que aquele rio faz parte de um delta e não é um rio vinculado à porção mais upstream, né, mais interna no continente? Pela sucessão. Se for um delta, esse rio vai estar recobrindo depósitos de frente deltaica e de prodelta. Então, eu vou ter uma sucessão de prodelta, com sedimentos finos, a frente deltaica, arenopelítica, até que chega o sistema fluvial, propriamente dito, que é a planície deltaica. Então, em termos morfológicos e anatômicos, a planície deltaica é um fluvial. Só que é um fluvial que está compondo um delta. E tu vai identificar como? Pela sucessão vertical de faces. Bem, e a última pergunta do Henrique Almeida. Clayton, leques aluviais podem ser considerados sistemas distributivos fluviais? Leques aluviais, aí é um termo, aí tem um problema nomenclatural da literatura. Tá? Eu diria que tem 2 tipos de leques hoje em dia. O que eles chamam de leques aluviais, que não está sendo mais chamado de leques aluviais, mas chamado de leques dominados por fluxos gravitacionais. Esse é o leque aluvial clássico. Tá? O dominado por fluxos gravitacionais. São aqueles escorados, uma escarpa de falha, que tem um cânion alimentador, que quando encontra o declive da falha, extravasa e forma um leque, deposita sedimentos na encosta da falha. Né? E os depósitos vão ser dominados por fluxos gravitacionais, vão ser arenitos maciços, conglomerados maciços, estratificados, né? Dominados por fluxos gravitacionais. Os leques fluviais são esses sistemas fluviais distributivos, é outra forma de chamar ele, ou seja, é um rio que bifurca numa rede de canais que vão compor uma geometria de leque.
Normalmente são leques de grande extensão, de maior extensão, maior tamanho que os leques aluviais. Os leques aluviais, senso, leques aluviais, entendam, leques dominados por fluxos gravitacionais. Eles são menores em extensão do que os leques fluviais. E faciologicamente eles são distintos, ou seja, os leques dominados por fluxos gravitacionais vão ter faces geradas por fluxos gravitacionais. Os leques fluviais vão ser formados por estruturas e depósitos vinculados a rios. Então, essas são as diferenças básicas entre os dois. Bem, acho que todo mundo deve ter conseguido pegar, entender, tirar sua dúvida. Clayton, mais uma vez, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade. Né? Aí, nas próximas semanas, a gente vai estar organizando mais uma palestra sobre sistemas eólicos. Então, vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai lançar por lá também o link para inscrição. Tá? E, enfim, o pessoal pode te contatar, Clayton? Pode, eu deixei, tem meu e-mail e tem o WhatsApp, tá? Podem me contactar para fazer perguntas, tirar dúvidas da palestra. Vai estar disponibilizado em PDF, né? Daí quem for olhar o PDF de novo, quiser me contactar, não tem